Vamos aqui, então, à nossa gravação, tá? Vamos aqui e iniciando aqui o roteiro de aula do segundo ano. Então, tá aqui. Bom, nós discutimos o governo Lula, falamos sobre as questões econômicas, sociais, de auxílios, falamos sobre esse desenvolvimento, falamos sobre as questões de corrupção, que começou lá em 2005 com o caso do Mensalão, até que nós chegamos aqui em 2010, o Lula saiu com uma altíssima popularidade por conta também por conta da maneira como ele auxiliava, tratava a questão social e pela condição econômica que o Brasil passava em 2010. O Brasil estava voando, em outras palavras, com um PIB dinâmico, com uma grande relação bilateral e também com outros blocos econômicos. Isso fazia com que a economia brasileira estivesse bastante sustentável, diferente da nossa atual conjuntura em 2020, né? Aí o Lula foi fazer a sucessão presidencial. E aí, nessa sucessão presidencial, desde o ano de 1995, ocorreu eleições sempre entre dois partidos, tá? Os dois partidos aqui, eu até não coloquei aqui, não, os dois partidos aqui eram o PT e o PSDB. Por quê? O PSDB ele foi governado pelo Fernando Henrique Cardoso, ele ficou 8 anos no poder. Depois veio o Partido dos Trabalhadores, ocupando a cadeira presidencial pela primeira vez, com Lula de 2003 até 2010. Então, durante 8 anos. Diante da boa porcentagem de avaliação dos eleitores, que chegavam a quase a 80% de aprovação do governo Lula, ele acabou conseguindo fazer a sua sucessão, né? E aí foi escolhida a ministra da Casa Civil e foi ministra das Minas e Energia, a candidata Dilma Rousseff, tá? Foi ministra do governo Lula, e aí ela conseguiu entrar na presidência. E ela entrou também por conta desses índices de popularidade. No início do governo dela, ela tinha 59% de aprovação, né? Ela disputou as eleições presidenciais com o candidato do PSDB, o chamado José Serra. E aí, essa eleição de 2010, ela foi assim, não foi tão disputada, mas teve um segundo turno e acabou sendo a Dilma e o próprio José Serra os candidatos que foram ao segundo turno, e ela acabou ganhando do candidato do PSDB. Bom, e aí? O início do governo dela, na verdade, nós temos uma continuidade das políticas de governo do Lula. Então, assim, ela dá continuidade a essas políticas. Quais políticas? Aí nós temos, por exemplo, um movimento que ocorreu para diminuição das contas de energia, tá? Como que era essa diminuição? O governo brasileiro ela acabou subsidiando parte das contas de energia elétrica. Por isso que houve uma redução lá em 2013. Portanto, depois de 3 anos de mandato, né? No outro ano teria eleições em 2014. Então, é lógico que ela faria isso para aumentar a sua popularidade, né? Mas o governo arcaria com isso. Então, isso acaba sendo perigoso dentro das contas do governo, né? Os programas sociais também por destaque aqui. Ela deu continuidade à política de expansão, né?
ela deu continuidade à política de expansão dos institutos federais, que desde 2008 passou a ser únicos aqui em todo o Brasil. Então, teve uma rede federal de ensino secundário, ensino técnico profissional, tá? Um ensino de excelência. Então, ela passou a priorizar esses programas de desenvolvimento educacional, né? Então, na área da educação, nós tivemos isso. E aí, do ano de 2013, começou a ter algumas insatisfações nesse quadro do governo Dilma. Porque a insatisfação ela veio justamente já de uma perda de fôlego econômico. O Brasil começou a entrar em recessão progressivamente, tá? E é nesse ponto que começou a uma insatisfação por conta da corrupção. Em 2013, diante de um aumento na passagem de ônibus, em Goiânia e em São Paulo também, tá? Isso estoura, isso é um movimento que foi assim, estoura um movimento no Brasil inteiro de grande insatisfação por conta do governo, tá? E esse movimento ficou conhecido, entrou aqui para a história como as Jornadas de Junho de 2013. Então, assim, vários lugares nas principais capitais e outros centros mais dinâmicos populacionais estouraram movimentos que levantou a voz da população brasileira contra a corrupção e contra o abuso. Então, assim, não tinha uma pauta única. Um gritava contra a corrupção, o outro gritava contra a alta carga tributária, a falta de assistência na saúde. Então, sim, houve uma insatisfação em 2013, tá? E isso vai fazendo com que a presidenta Dilma Rousseff ela vai perdendo o fôlego, né? Bom, ela lança durante o seu governo os programas de governo chamado de PAC-2. O PAC-1 é o Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC-2 seria a continuidade e investimento de obras de infraestrutura em diversos pontos do país, né? Que é muito importante para aumentar a nossa dinâmica de escoamento da nossa produção, por exemplo, saindo a soja aqui do Brasil e outros produtos, seria muito interessante se nós tivermos um sistema de escoamento que leve aos portos do litoral, como, por exemplo, o Porto de Santos, né? Essa dinâmica, geralmente, ela é acelerada pelos transporte ferroviário. Tanto é que no governo Lula e no governo Dilma houve o projeto de criação da Ferrovia Norte-Sul, ou seja, essa Ferrovia Norte-Sul ela pegaria lá do norte do Tocantins, da região norte do Tocantins, e ela ligaria em um trecho único até a região do sul e sudeste, tá? Ela começou a ser desenvolvida, ela gastou-se bilhões, então é um projeto que viria era um projeto de construção dessa ferrovia anteriormente aos governos Lula e Dilma, e como a gente sabe, as obras aqui no Brasil, infelizmente, ela é um ninho para que ocorra o processo de corrupção, né? Em cima das obras que ocorre o superfaturamento e o desvio de verba, tá? Então,
essa obra, infelizmente, ela não foi concluída. Nós, quando andamos aqui em algumas rodovias em Goiás, são duas que a gente passa por algumas construções do eixo norte-sul, que é quando você está indo ali para a região norte de Goiás, você passa pela GO 080, indo para Jaraguá, Goianésia. Então, ali tem um trecho da ferrovia norte-sul. Outra região também é quando você está indo ali para a cidade de Goiás, pegando a 070, indo para Inhumas, você também passa por um trecho, um viaduto que foi construído. Só está o viaduto lá. Então, isso aí, assim, é uma... É um... É um dinheiro público que foi injetado e que não teve conclusão. Então, assim, a gente está à mercê dessas obras, né? Então, por isso, as jornadas de julho, as jornadas de junho, elas foram um grito da população brasileira. E, assim, o governo Dilma tinha que já acender uma luz amarela aí pelo que viria pela frente, né? Em 2014, ocorreram as eleições presidenciais, né? E, ao meio das eleições, vai estourar um escândalo de corrupção, tá? Vindo pelos principais membros do governo, mas também com apoio de outros partidos dentro da Câmara, como o PMDB, tá? Que antigamente chamava PMDB, hoje é MDB. Por isso que ele muda a sigla, tá? Ele sai de PMDB para MDB, ele muda, ele tira o PLI para voltar ao nome original, que era o nome dele lá na ditadura. A gente viu isso aí. Então, ele muda a sigla por conta desses escândalos de corrupção, que teve também, que integrava uma rede dentro do Congresso Nacional, e não somente o PT, né? Mas quem levou toda a responsabilidade foi o Partido dos Trabalhadores. Bom, e aí, nas eleições de 2014, novas eleições, nós tivemos aqui como candidata a própria presidente Dilma, candidata à reeleição, e pelo partido do PSDB, nós tivemos o Aécio Neves. Então, aqui, eleições, ela teve como candidatos do segundo turno a Dilma, do Partido dos Trabalhadores, contra o Aécio Neves, do PSDB. Esse nome Neves é um nome, né? É um nome familiar para nós, né? Quem que é que nós temos aí de sobrenome Neves, que foi muito importante na política brasileira, desde Vargas até a transição da ditadura? Quem que é? Lembra o nome da pessoa? Alguém arrisca aqui? Deixa eu ver aqui. Foi isso, Matheus e Larissa, exatamente. Tancredo Neves, tá? Tancredo Neves. Geralmente, né, pessoal, a gente tem os políticos vão fazendo gerações, né? E assim, nós temos aqui em Goiás, por exemplo, o Ronaldo Caiado. Quando coloca o nome Caiado, o Caiado é um nome importante dentro da política coronelista aqui em Goiás, desde a época do Império. Então, os Caiados faziam frente ao Império, durante a República também. E os Caiados só saem do governo com a chegada do Pedro Ludovico Teixeira. Isso aqui falando em Goiás, né? Isso, Pedro. Exatamente, Jorge.
O Bruno Covas, né? O Bruno Covas, ele é o Bruno Covas, ele é neto do Mário Covas, que era um político muito muito bem avaliado em São Paulo, tá? E o próprio Mário Covas, igual o Bruno Covas, ele teve câncer, por isso que ele veio a falecer um pouco mais cedo, que é o normal. Por exemplo, o ACM, que é o Antônio Carlos Magalhães, ele é um político muito influente dentro da Bahia, e tem o ACM Neto, que foi prefeito, que conseguiu fazer a sua eleição. Um pouco mais à frente, você vai ver aí, tem um político muito novo aqui também, que tá despontando aqui em Goiânia, que é o Vilela, que é o filho do Maguito Vilela. O Maguito Vilela, que está aí nas cabeças para ser prefeito de Goiânia, e o Maguito Vilela já foi governador. Inclusive, foi o Maguito que foi o responsável pela privatização da CELG, pela venda da usina de Cachoeira Dourada. Isso no ano de 1997. Né? Então, esses políticos, né, geralmente esses políticos que aparecem não são novidades, tá? Então, não são novidades. Igual no Pará eu tenho o Jader Barbalho, em Alagoas eu tenho o Renan Calheiros, quem governa lá é o Renan Filho. Então ele vai fazendo a sua sucessão, depois esses caras ficam velhos e vai passando de geração para geração. Né? Então, assim, quem saiu na disputa em 2014 com a Dilma Rousseff foi o neto do Tancredo Neves, o Aécio Neves. Tá? Era um político de Minas Gerais, ele saiu para a presidência da República com o PSDB por conta do fracasso tanto do Aécio, né, do José Serra em 2014, quanto também do Geraldo Alckmin em 2010. Então, esses políticos, como foram derrotados, aí a vez caiu no colo do Aécio Neves, que era um político, na época, já assim conceituado, já era senador da República. Então, acabou sendo o nome dele como uma opção diante desse quadro político brasileiro. E no ano de 2014 vai estourar o escândalo de corrupção da Lava Jato. Mesmo com o escândalo de corrupção, por conta dessa política assistencialista, né? Que não é uma coisa ruim, muito pelo contrário, para quem precisa e para quem necessita daquela grana, é interessante. Isso nós temos elogio, inclusive, até da ONU, por conta dessa política assistencialista, que é uma forma uma forma do Estado ele contribuir para a distribuição de renda. Né? Isso movimenta o comércio local, isso dá a possibilidade para que a pessoa se desenvolva, que a pessoa tenha a capacidade de compra e uma assistência dentro da sua residência, por ela mesma. Então, enfim, essa política assistencialista, ela um pouco que segura a eleição, e essa eleição de 2014 já foi uma eleição tumultuada. Porque vinha estourado da Lava Jato e a economia brasileira já não andava como nos moldes de 2010. Enfim, a Dilma, em 2014, ela acaba sendo reeleita em 2014. Passou assim, pela apuração, isso já até da época de vocês, mas assim, com vocês,
eram bem mais novos há 6 anos atrás, então provavelmente vocês não vão lembrar. Mas pela apuração, o PSDB quase fez igual o prefeito, o candidato a prefeito de Porangatu, aqui em Goiás, que quase foi fazer uma carreata fora da hora. Então, assim, até os últimos momentos, o Aécio Neves estava liderando, e depois, aí, quando foi contabilizar o reduto conquistado pelo PT, que era Norte e Nordeste, aí a Dilma Rousseff conseguiu fazer a virada, mas não só por conta desses redutos, mas porque a Dilma ganhou em 2 centros principais, que era o estado de Minas Gerais, o próprio estado do Aécio. O Aécio perde, só para você entender que não seria coisa boa também, né? E no Rio de Janeiro também o Aécio perde. Então, foram 2 estados centrais. Então, assim, nessas eleições de 2014, a Dilma acaba sendo reeleita, mas aí ela já, durante o ano de 2015, já começa a ter alguns atritos em relação à sua base governamental. Política é isso, pessoal. Se você tem uma base, se a pessoa é presidente, se a pessoa é presidente, ela tem que estar sempre sustentando a sua base política. O que é a base política? Não só o PT, mas PMDB, PCdoB, PDT, PSOL, os outros partidos que participam ali do núcleo administrativo do governo. E a Dilma caia dentro dessa aí. Por quê? Ela em 2015, faz algumas mudanças no governo, não atende a sua base aliada, principalmente o partido, o PMDB, que era o partido central, que tinha ali uma grande aliança com com o PT, né? Já eu respondo sua pergunta, Jorge Henrique. E aí, o que acontece? Nessa questão em 2015, né? O que vai acontecer com a Dilma é que ela vai sofrer um processo de desgaste e uma falta de governabilidade. Professor, como ocorre isso? Por exemplo, principais ministérios que nós temos são 5 ministérios que é o núcleo do governo: Ministério da Educação, Saúde, Ministério da Fazenda, Ministério da Casa Civil e do Gabinete de Governo, que comanda tudo. Esses 5 ministérios são centrais. O que tinha nesses ministérios? Sempre era 3 petistas e 2 do PMDB. A Dilma tirou esses políticos do PMDB e fez um ministério só de petistas. Então, quando ela faz isso, já causa um desgaste com a base, que era o PMDB. O PMDB, já em 2015, tinha muitos políticos contrários ao governo Dilma, tinha muitos políticos contrários, e aí uma eleição central faz com que, no final de 2015, seja colocado como presidente da Câmara um político rival da presidenta Dilma Rousseff, né? Que hoje ele está preso porque ele também entrou dentro do esquema de corrupção. Eu esqueci o nome do presidente da Câmara, já vou falar sobre ele. Então, esse cara do PMDB, ele foi o responsável, né? Como tinha muito pedido de impeachment, e esse pedido de impeachment, ele só pode dar andamento se o presidente da Câmara for protocolar. Então, o que acontece em 2015, no final de 2015, o presidente da Câmara, ele abre o pedido de impeachment
e isso não ocorria desde o ano de 1992 com o Fernando Collor de Mello. Numa jogadaça política, o PMDB desembarca do governo, tá? Deixa a presidenta Dilma isolada, tá? Então, por isso que eu coloquei no roteiro de vocês aqui, ó, um isolamento político, e aí eles aprovam um afastamento, tá? No início de 2016. O processo de impeachment rola, então, assim, houve um complô do Congresso Nacional, por isso que muitos historiadores chamam esse movimento de 2016 de golpe, tá? Um golpe civil e midiático. Quem apoiou esse favorecimento para o impeachment da presidenta Dilma foi a Globo e outros veículos de comunicação, falando que o governo dela era inviável, que já não tinha mais jeito, que a situação dela já tinha se agravado, que ela não poderia. Então, assim, isso entra dentro da fala da sociedade, para que a sociedade já aceite esse movimento, esse complô foi feito dentro do Congresso. Então, esse golpe de 2016, ele representa, na verdade, um reajustamento administrativo por conta dessa classe burguesa que quer tirar esse movimento já de esquerda e condicionar o Estado brasileiro a atender outros interesses. E no dia 31 de agosto de 2016, há a saída definitiva, o Congresso vota o impeachment e ela acaba sendo impeachmentada, acaba sendo impedida. E aí começa o governo do Michel Temer, que era o vice, né? Michel Temer, ele vem ali dentro da conjuntura política brasileira, ele era ministro, ele era presidente da Câmara dos Deputados, foi ministro da Câmara, presidente da Câmara dos Deputados no governo FHC, e aí ele vem nessa escalada até chegar à vice-presidência, e por meio desse golpe de 2016, ele consegue assumir a presidência. Da República Brasileira. Aqui está errado, tá, pessoal? Corrija aí no roteiro de aula de vocês. É 2016 até 2018. Eu coloquei a data errada aí. Então, o governo Michel Temer foi um governo de transição. Por conta dessa onda, por conta desses escândalos da Lava Jato terem se dimensionado, o nome do cara, o presidente da Câmara que autorizou o impeachment da Dilma é Eduardo Campos. Eu acho que é isso mesmo. É isso. Então, assim, o nome, esse governo Michel Temer, ele acaba sendo um governo também tanto problemático quanto o governo Dilma. Por quê? Dentro da conjuntura, dentro do escândalo de corrupção, havia integrantes do MDB. E os principais ministros que ele colocou ali dentro do governo dele, o próprio Michel Temer, ganhou imunidade parlamentar e estavam sendo investigados no escândalo da Lava Jato. Então, assim, se fosse para falar que estava todo mundo em corrupção, na verdade, foi trocado 6 por meia dúzia, né? Então, ele vai assumir o governo diante de uma insatisfação popular enorme, uma crise econômica intensa e com denúncias de corrupção envolvendo os líderes do MDB na Lava Jato também. E aí ele passa, o governo Temer passa a desenvolver aqui 2 processos de reforma, que é a reforma educacional, tá? Que foi lançada e ela foi aprovada com a reformulação do ensino médio, que eu acho que por conta da pandemia, acho não, tenho certeza, por conta da pandemia, vocês entrariam nessa reforma do ensino médio agora em 2021,
só que vai dar um atrasado, né? E a reforma trabalhista, que há mudanças, e algumas mudanças no parâmetro da CLT e algumas leis, todas essas duas reformas feitas em 2017, tá? Bom, outra questão também que nós tivemos aqui durante o governo Temer foi o posicionamento em relação à tentativa de solucionar o problema econômico brasileiro com o FGTS, liberando o FGTS que estava parado. O FGTS, nós vimos isso, que ele foi estabelecido durante o governo dos militares, né? Principalmente ali durante o governo do Castelo Branco, que é a mudança de uma lei que fazia com que todo empregador seria efetivado e não poderia ser demitido se ele ficasse mais de 10 anos no cargo, e foi abolido e criou-se um fundo que garantiria ao trabalhador ali uma certa apoio se ele fosse demitido da empresa. Então, esse FGTS não poderia ser sacado. E aí, com o Temer, ele começou esses saques do FGTS, depois também quem utiliza isso é o atual governo bolsonarista, constantemente utiliza essa permissão do saque do FGTS para injetar mais dinheiro na economia, né? O Temer faz isso no final do ano, para a população pegar o FGTS, ele faz isso. Mesmo assim, ainda o índice de popularidade dele é baixíssimo, foi o menor índice. Eu coloquei aqui, ó, ele teve o menor índice de popularidade de todos os ex-presidentes, né? Todos os ex-presidentes. E aí, o que vai pesar para o Temer é o seguinte: quando estava sendo o Eduardo Campos, que foi estava sendo investigado, ele já estava preso durante o governo Temer. Como ele tinha ligações com o presidente o dono da JBS, que é a indústria de carne, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, o Fernando Henrique recebeu o Joesley Batista na casa presidencial sem estar uma agenda programada. E aí o Joesley gravou a conversa dos dois falando do que ele estava ali mantendo o silêncio do Eduardo, que estava já preso. E ele falou, e o Temer falou, nossa, tem que manter isso. E isso gerou uma insatisfação, um clima de muita insatisfação na sociedade, né? Vários partidos pediram o pedido de impeachment do próprio Temer também, só que o Temer vendeu a alma para o diabo, né? E aí ele conseguiu arquivar, né? Ele conseguiu não colocar o pedido de impeachment dele para frente em duas votações, né? Protocoladas pelo Congresso Nacional. Então, assim, para ter um pedido de impeachment feito pelo procurador da República, tem que ter uma votação e tem que passar por 2/3. Então, o presidente deu conta de arquivar dois pedidos de impeachment nesse curto período de tempo dele, de 2016 a 2018. Para piorar, em 2018, em maio, estourou uma greve dos caminhoneiros, falta de abastecimento, maiores críticas. Então, assim, foi muito conturbada essa passagem lá em 2018. E aí, nas eleições de 2018, né, nas eleições de 2018, surgiu um candidato aí que estava fazendo campanha desde 2014, só que ele estava fazendo campanha de uma maneira diferente, né? Diferente, que era por meio das redes sociais, entrando na nova maneira de fazer campanha e, aproveitando todo esse embaraço,
ele surgiu sem propostas, surgiu sem um plano efetivo, só com um discurso nacionalista, de extrema direita, e que nós vimos aí o que nós estamos vendo, o que está dando, foi o presidente Bolsonaro, que acaba ganhando as eleições de 2018, enfrentando, derrubando aí o PSDB, os anos de disputa eleitoral entre PSDB e PT, mas aí ele consegue derrubar o candidato petista, que é o Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, e iniciando seu governo em 2018, e governo Bolsonaro eu não analiso por conta de ser um governo na atualidade. Só quando ele terminar que nós vamos começar a discutir sobre ele. Beleza? Bom, meninos, isso aí é a história do Brasil, então. Nós pegamos no início do ano do Brasil colonial e acabamos com esse movimento hoje, né? Semana que vem, então, vocês vão ter a história geral para a gente finalizar, tá? E finalizaremos lá. O Jorge tinha me perguntado uma coisa, falando sobre se pode trocar o vice-presidente numa reeleição. Pode sim, viu, Jorge? Pode trocar o vice-presidente. Se quiser, no caso agora, o Mourão, se o Bolsonaro não quis romper com o Mourão e falar assim, não, eu vou ter outro presidente, ele vai fazer isso, tá? Então, pode sim, realmente pode trocar esse presidente. Tá, desde o primeiro mandato. Desde o primeiro mandato, a Dilma teve o Temer. O Temer foi do primeiro mandato até o golpe de 2016. Beleza? Meninos, então é isso. Um abraço para vocês. Tudo de bom. Fique com Deus. Até mais. Boas semanas e até na terça-feira que vem. Tchau, tchau. Fique com Deus.